gente fala de controlar o escopo, de alguma forma, a gente está acompanhando não só como o escopo está progredindo no projeto, mas também como é que a gente está lidando com as mudanças que naturalmente vão acontecer. Uma coisa para a gente pensar sempre, mudança é inevitável, a gente sempre vai ter mudança em projeto. Agora, a gente não está falando de começar um projeto que ia gerar um carro e terminar falando uma peça de teatro, isso não é mudança, isso é falta total de rumo em relação à definição de escopo. Agora, calibragem, ajuste, melhor entendimento, a gente com certeza vai ter uma série de momentos ao longo do projeto. Assim, considerando que haverem mudanças, que as mudanças virão, que elas são inevitáveis, a gente precisa previamente combinar e definir um processo de como a gente vai lidar com essa mudança. E a definição desse processo previamente à realização do projeto é um comportamento obrigatório para a gente ter um projeto bem sucedido. Por quê? Porque a gente vai garantir que essas mudanças que vão ser pedidas, bem como aquelas correções preventivas, né, ou corretivas que a gente vai ter que fazer, sejam tratadas dentro de um processo conhecido, com uma regra do jogo conhecido, de forma que a gente consiga reconhecer se existe ou não uma mudança, que a gente consiga tratar dentro de um processo uniforme e que a gente consiga fazer a escolha por uma adequação que tenha o menor impacto negativo possível para o projeto. Aqui a gente já tem um volume enorme, tanto de entradas quanto de saídas nesse processo. Muito embora a ferramenta técnica a gente tenha uma só e nós vamos comentar um pouco mais sobre ela. As entradas a gente já conhece todas. Primeira delas, plano de gerenciamento do projeto. Vamos combinar? Uma vez que a gente passe pelo segundo dos grupos de processo do projeto e obtenha a principal saída, que é o plano de gerenciamento do projeto, não vai ter mais nada em grupo nenhum que não tenha como entrada sempre o plano de gerenciamento do projeto. Por quê? Porque é a base documental em relação ao que a gente está fazendo. Depois, a gente tem documentação de requisitos e a matriz de rastreabilidade dos requisitos, que são oriundos lá do processo 5.2 de escopo, feito no planejamento, que é coletar requisitos. Ou seja, a gente sabe o que a gente deve atender e a gente sabe quem pediu, por quê, como, a gente consegue associar uma história em relação ao que foi demandado, que pode ser muito útil na maioria dos projetos. Além disso, a gente continua contando com os dados sobre o desempenho do trabalho. Por quê? Porque na medida em que a gente tem esses dados, é que a gente sabe se o produto, resultado do serviço está atendendo ou não ao que é esperado em relação à sua funcionalidade, operacionalidade ou esteticamente, enfim, a sua proposição. E ainda assim eu continuo contando com os processos desativos da organização. Por quê? Porque especialmente a base histórica, o que eu já fiz de similar, pode ser um grande reforço para a gente em relação ao que está sendo desenvolvido e especialmente em relação ao que vai ser modificado. Muito bem, vamos dar uma olhada primeiro nessas entradas e em seguida nas ferramentas e técnicas. Apesar dessas entradas já serem todas conhecidas, eu queria realçar aqui alguns dos componentes desse plano de gerenciamento do projeto, que são importantes para esse processo do escopo. Porque esse plano é a base documental composta por vários planos, mas tem alguns que especialmente nos chamam a atenção para o tipo de coisa que a gente vai fazer agora. Por exemplo, todos aqueles documentos que compõem o baseline do escopo, especificação do escopo, EAP, dicionário EAP. Importante também é a regra do jogo para o escopo, ou o plano de gerenciamento do escopo. Por quê? Porque é lá que a gente tem descrito como é que a gente vai lidar com esses vários assuntos, e um deles pode ser, inclusive, como é que a gente trata a mudança. Um outro plano importante para a gente observar é a regra do jogo para requisitos, que também vem lá do segundo processo do escopo. E é aqui que a gente tem estabelecido como é que a gente vai ou não lidar com esses requisitos, como é que eles vão ser mapeados, como é que eles vão ser registrados, mantidos. Ou seja, são informações diretamente relacionadas com o escopo que compõem esse plano de gerenciamento do projeto. Um outro que a gente não falou muito, mas que a gente, quando fala em escopo, acaba tendo que de alguma forma comentar, é o plano de gerenciamento de configuração. Configuração está diretamente relacionado com as características do produto que a gente vai desenvolver. É o aspecto mais técnico desse produto. E é aqui nesse plano que a gente estabelece que itens a gente vai configurar e quais deles vão requerer algum tipo de controle formal se houver mudança. Então, são especificações de conteúdo mais técnico, daqueles itens que eu preciso controlar ou o produto corre o risco de não atender aí a necessidade em função da qual ele foi criado. Agora, sem sombra de dúvida, o plano mais interessante, mais importante para a gente
em relação ao escopo é o plano de gerenciamento de mudanças. E esse plano de gerenciamento de mudanças, ele pode ser feito dentro do escopo, valer para o projeto como um todo, dentro do projeto e valer inclusive para o escopo, mas principalmente, seja ele desenvolvido na integração pelo processo de controle integrado de mudança, seja ele composto, definido no escopo, aí no processo de controlar o escopo, os dois têm que estar alinhados. Eu posso ter os dois, o mais comum é que eu tenha um apenas. E para que serve esse plano de gerenciamento de mudanças? Para a gente tratar da mudança de uma forma estabelecida, formal e previamente definida. É a regra do jogo para essa mudança. Então, eu tenho uma série de questões que são especificadas aí. Como é que eu identifico que alguma coisa é uma mudança? Como é que eu capturo essa solicitação? Como é que eu registro essa demanda por uma coisa diferente do que eu já fiz ou corrigindo alguma coisa que foi feita? Além disso, eu tenho uma preocupação com o impacto que essa mudança possa causar no projeto. Esse processo ainda tem que me garantir a resposta, né, uma finalização em relação à demanda, né, preferencialmente um sim ou um não. Por quê? Porque um talvez é a gente começar a juntar esqueleto dentro do armário para o projeto. Né? O ótimo num tratamento de mudança é que ela te diga sim, vamos mudar ou não, não vamos. Né? A gente preferencialmente não tem nada nunca no gênero, não, daqui a 2 meses pode ser. Né? Daqui a 2 meses a gente pede de novo. Por quê? Porque as situações são dinâmicas, elas se alteram. Além disso, quando a gente tem uma regra do jogo para mudança, a gente tem a padronização aí dos formulários. Esse é um dos padrões mais úteis que a gente vai ter ao longo da vida do projeto. Por quê? Quando a gente tem um template bem grande, escrito assim, solicitação de mudança, quem quer mudar, corre para ler. Quem não quer que mude, corre para ler também. Então, a gente tem aí uma facilidade em relação ao tratamento disso. Além disso, tendo um template, a gente pode estabilizar aí ou definir quem vai preencher o quê, e esse cabeçalho inicial da informação de mudança vem sempre, em geral, do demandante. A gente tem condição de definir um fluxo no qual vai ser percorrido até a aprovação ou não dessa mudança. E esse fluxo tem uma série de nuances, uma série de possibilidades. Então, tem projeto, por exemplo, que o drive principal, a orientação principal é não ultrapassar o tempo. Então, o cliente pode dizer assim, olha, qualquer variação no tempo tem que ser comunicada para mim. Agora, qualquer variação em relação aos demais itens, como, por exemplo, o mesmo orçamento, desde que não passe a, por exemplo, 15%, o próprio gestor do projeto pode decidir. Isso é uma possibilidade. Já tem outros que dizem para a gente, por exemplo, o seguinte, você tem que, no mínimo, ter um cargo gerencial para entrar com um pedido de mudança. Ou você pode pedir em qualquer cargo, mas necessariamente o seu chefe imediato tem que aprovar. Esse chefe imediato tem que ter, no mínimo, um cargo gerencial. É uma outra abordagem. Às vezes eu tenho esse fluxo de aprovação eletrônico, o que dá para a gente muito conforto se a gente está trabalhando numa organização. Mas nada impede que a gente faça esse tratamento via Excel, via Word, na munheca, sem nenhuma dificuldade. O que a gente não pode perder de horizonte é que a gente tem um fluxo para ser seguido e um caminho para ser acompanhado. Além disso, se eu estou trabalhando com algum tipo de contrato, eu preciso de me lembrar que essa regra da mudança não pode ferir algum princípio que já tenha sido acordado de forma legal. Ou seja, esse plano, essa forma como eu vou lidar para a mudança, é absolutamente crítico para como a gente vai tratar com as mudanças que seguramente virão no nosso projeto. Se a gente nunca fez uma regra de mudança, pode parecer assim, um documento um tanto assustador para a gente fazer a composição do projeto. Mas, na verdade, nenhum desses planos, nenhuma dessas regras do jogo que a gente vai desenvolvendo ao longo do projeto, ela precisa ser complicada. Na verdade, o que ela tem que deixar claro é o que é a sequência de passos que alguém, quando tem um pedido de mudança, deve seguir. Assim como tem que deixar claro também, para quem tem poder para tanto, quem pode ou não tomar essa decisão. E hoje em dia, a gente tem trabalhado mais e mais com decisões colegiadas, o que também traz para a gente, como gerente de projeto, muito conforto. Então, montar a primeira regra do jogo pela primeira vez pode ser um pouco trabalhoso. Agora, esse não é um documento que tem trocentas páginas, esse é um documento enxuto, que faz uma referência para o caminho que a gente tem que seguir quando vai fazer uma mudança. Vamos dar uma olhada nas ferramentas e técnicas. Né? Genericamente, o PMI diz que a principal ferramenta que a gente tem para utilizar aqui, a principal técnica, é uma análise de variação. Agora, como é que a gente vai medir essa variação? Esse é o grande desafio que a gente tem aqui. Por quê? Porque não existe um termômetro para projeto.
E mesmo assim, termômetro funciona bem para alguns tipos de variação térmica, não para todos. Então, análise de variação implica aí numa enorme compreensão em relação ao que a gente está fazendo. Por quê? Mais do que entender esse descompasso, essa variação, a gente precisa entender o motivo que leva a esse descompasso. Então, mesmo quando a gente tem uma ferramenta estável, como a gente tem, por exemplo, um termômetro de medir temperatura em gente, a gente tem assim, temperatura média para o ser humano, 36 graus e meio. Só que a gente sabe que tem gente que tem a temperatura mais baixa, como a gente sabe, por exemplo, que mulher grávida tem temperatura mais alta. Então, 36,5 é uma referência. E uma referência não necessariamente diz pra gente se alguma coisa está bem ou está mal. Por quê? Para alguém que tem temperatura baixa, né, um 37 pode já sinalizar febre com alguma gravidade. Em compensação, como eu acabei de dizer que mulher grávida tradicionalmente está 3, 4 graus mais quente do que o normal, uma mulher grávida com 38 não está com febre. E como é que a gente entende isso? Ou você entende bastante bem da natureza do que vai ser desenvolvido, ou a gente tem um trabalho enorme de tentar entender de que forma a gente vai compreender de fato se a gente precisa de ajustar rota ou se a gente precisa de ajustar rumo. Por quê? Imagina o seguinte, né? De uma forma em geral, o rumo é o aspecto mais macro do projeto. E eu poderia, por exemplo, dizer que para mim chegar até você, pura e simplesmente eu deveria traçar uma linha reta. Mas se nesse momento que a gente está batendo esse papo, trocando essa informação, eu tenho uma mesa na minha frente, embora eu possa subir sobre a mesa, não é aí a rota mais interessante nesse rumo. E nesse momento, se a gente não combina nada, vem alguém de fora do projeto e eu me viro para um dos lados para contornar essa mesa, a pessoa pode dizer, ela jamais vai chegar na rota esperada. Essa é a dificuldade enorme que a gente tem em relação ao projeto. Em determinados momentos do projeto, eu aparentemente não serei capaz de chegar no rumo desejado. Mas, na verdade, pode ser simplesmente uma questão de calibragem na rota. Não necessariamente a rota mais curta é a rota mais oportuna para o projeto. Esse é um enorme desafio que a gente tem. Além disso, toda vez que a gente fala de análise de variação, alguém sempre levanta a bola de dizer assim, mas isso não tem problema, porque na verdade a gente já tem o escopo congelado. Eu costumo brincar e dizer que escopo congelado é igualzinho ao abominável Homem das Neves. Pode ser muito assustador, mas é uma lenda, porque quando a chama fica alta, quando a gente começa a ter problema de fato no projeto, não tem nem Homem das Neves, nem escopo congelado que resista, os dois derretem. Então, o que a gente tem que pensar aqui é que uma análise de variação tem que ter uma preocupação em relação ao quão estabilizado está o meu escopo e quanto eu quero manter esse escopo estabilizado. Por quê? Porque um escopo estabilizado significa um planejamento numa situação de equilíbrio. E vamos lembrar de passagem da tripla restrição. Qualquer variação nisso aí provavelmente vai interferir fortemente no meu projeto. Então eu tenho que ser cauteloso em relação às decisões que eu tomo e ao impacto que esse projeto vai sofrer com certeza.